Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre pesquisa no Museu Antropológico. Nossas convidadas são a mestra em artes e restauradora de bens culturais Mônica Lima de Carvalho e a estudante do curso de Museologia da UFG, Veridiana Marques. O Museu Antropológico da UFG apoia e desenvolve diversas pesquisas acerca dos habitantes e dos costumes da região Centro-Oeste. Um desses estudos foi realizado com as índias da tribo Carajá e suas famosas bonecas de cerâmica. Vamos acompanhar a reportagem. Feitas a partir da mistura de argila e cinza, as bonecas Carajá, ou Ritiocó, na linguagem indígena, representam um modo de vida e as relações sociais que se estabelecem entre os membros da tribo. A boneca, ela surge como brinquedo, né? A origem dela é brinquedo feminino, brinquedo de menina. Mas, além disso, ela também tem um aspecto educativo do ponto de vista geral, para crianças e jovens em geral. Através das bonecas, o povo Carajá ensina o que é ser Carajá, mostra o mundo Carajá. O Museu Antropológico da UFG reúne um grande acervo dessas bonecas e, entre os anos de 2008 e 2011, desenvolveu um estudo sobre elas em aldeias às margens do Rio Araguaia. O trabalho rendeu um documentário e o reconhecimento da boneca Carajá como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso deu visibilidade ao Museu Antropológico, ao povo Carajá, reconhecimento ao povo, né, legitimidade, identidade, eu acho que valorização e fortalecimento dessa identidade e uma visibilidade, inclusive, internacional. A gente tem uma demanda muito maior hoje de escolas querendo conhecer a pesquisa, né, conhecer o nosso acervo, trabalhar projetos diversos a partir, né, desse acervo e dos resultados do nosso projeto. Além disso, o projeto Bonecas Carajá, Arte, Memória e Identidade Indígena no Araguaia, recebeu do Conselho Estadual de Cultura diploma de destaque cultural, mais um motivo de orgulho para os pesquisadores envolvidos no estudo. É o reconhecimento do nosso trabalho, né? Além de dar visibilidade para a universidade, eu acho que é reconhecimento do trabalho dos pesquisadores, né? Do Museu Antropológico e da Universidade Federal. Eu acho que é um reconhecimento do nosso trabalho. Bom, e essa é apenas uma, né, das pesquisas desenvolvidas lá no Museu Antropológico da UFG. Eu estou aqui com um livro que foi lançado pela Mônica em 2014, que traz, né, outras pesquisas. Fala um pouquinho para a gente sobre esse livro, Mônica. Esse livro foi resultado de uma pesquisa desenvolvida durante o curso de mestrado, em que eu tive 2 momentos no Xingu, trabalhando a confecção, a construção do objeto etnográfico xinguano a partir da palmeira de Buriti, das fibras. Então, é o processamento das fibras, como é coletado e qual é essa cultura deles, como eles constroem esse objeto. E partindo do material, né, da cultura material, é o que a gente chama do objeto materializado, mas para construir vem o imaterial. É como você poderia comparar assim, um museu tradicional e um museu virtual. Seria uma coisa tradicional, mas para você alcançar, você tem que ir pelo imaterial, pelas vivências que não são tão visuais assim. Então, esse trabalho foi um trabalho que me permitiu entender o funcionamento de como os objetos têm que ser, por exemplo, conservados, como que esses objetos podem ser expostos, né? Como foi mostrado no vídeo. A confecção traz muita informação para o profissional da área de conservação e restauro, porque esse profissional ele só pode conservar e restaurar se ele entender a construção desse objeto. Ele vai saber, por exemplo, se pode acrescentar uma tinta, um pigmento tal, ou se ele tem que ir para a aldeia, macerar, construir, confeccionar esse produto que vai ser introduzido no objeto. Ok. Mônica, quantas peças que existem atualmente lá no Museu Antropológico? Nós temos categorias de coleções, né? Os objetos etnográficos, nós temos por volta de
6.000 objetos se eles estivessem todos catalogados, inventariados, mas está sob a guarda do museu, da universidade, que o nosso museu tem a característica de ser universitário. E os objetos arqueológicos, né, está por volta de 120.000 objetos, 140.000 objetos, é uma coisa assim, absurda, mas é bastante. E todo esse objeto, essas coleções são conservadas e nós temos a obrigação de mantê-los em condições de ser mostrado a público ou atender os pesquisadores. E quando, como você disse, é um acervo muito grande, quando essas peças elas não estão expostas ao público, onde elas ficam guardadas? Normalmente ficam numa reserva técnica. Reserva técnica porque tem toda a forma adequada de ser guardado e não é só guardado, ele tem que ser salvaguardado, esse acervo. Então, ele tem que ser conservado, preservado. Então, a reserva técnica, se não tem uma reserva técnica ideal no museu, pelo menos uma área que promova a salvaguarda desse acervo. Uma área mais especial, uma sala específica para isso, para ficar somente para essa atividade, para esse fim. Para esse fim. E como é feito especificamente a restauração dessas peças? Quando é necessário fazer a restauração e como ela é feita? Tá, a restauração ela pede, o objeto tem que ir para uma outra área especial que é o laboratório de restauro, né? Então é como se o objeto ele tem que passar por um diagnóstico e tem que ter uma proposta de tratamento. E para fazer esse diagnóstico você tem que ter a leitura, né, de um restaurador, você tem que fazer um raio-x do objeto, tá? E saber quais são os problemas, né? E assim você por exemplo, são vários tipos de matérias diferentes, fibra de algodão, fibra de buriti, enfim, vários elementos que compõem a construção do objeto. Então, o restaurador ele tem que ter esse conhecimento para poder... É como você vai no médico, ele te faz um diagnóstico, você está com problema de coração. Então, você vai para o cardiologista, ele vai te dar isso, isso, isso. Com o objeto é a mesma coisa. Você não pode adulterar o objeto, nem interferir na historicidade do objeto, você tem que respeitá-lo. E você não pode, principalmente, criar. Então, isso para um artista é muito difícil. Você não pode criar, não, vou pintar isso daqui, não. Você mantém o referencial dele, do tempo de vida dele. E o objetivo disso é você prolongar o tempo de vida dele. Ok. O Viver Ciência faz mais um intervalo. No próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre o Museu Antropológico da UFG. Vai saber quando foi criado e como funciona esse espaço. Até já! Bibliografias são todas as fontes que um pesquisador consulta para poder desenvolver o seu trabalho, né? A ciência é feita a partir de informações pré-existentes e essas informações que normalmente estão escritas ou hoje estão disponíveis na internet são consultadas e é a partir delas que o pesquisador desenvolve o seu trabalho. Em algumas áreas a gente usa a bibliografia de uma maneira geral, mas na maior parte das áreas hoje acadêmicas a gente fala em referências bibliográficas, que são, na realidade, as fontes que são citadas no corpo do trabalho e que são referenciadas ao final do trabalho.